Muito bem. Ora, agora sim. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk, desta vez com Ricardo Bexiga, da Laways Advogados, e vamos falar de como planear a internacionalização do meu negócio. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, este desafio. E então, assim sendo, passo-lhe a palavra para falar sobre a internacionalização nos negócios. Pode ser, então? Pode. Obrigada, então. Até porque já estamos com 15 minutos de atraso académico. Portanto, ia só perguntar se já estamos em ecrã cheio, sim? Sim. Ok, pronto. Pode. Então, boa tarde a todos. Uma Speed Talk promovida pela AEMinho, a quem eu agradeço o convite para partilhar estes 45 minutos de debate. Um Speed Talk, para mim, é uma conversa e, portanto, não vou estar aqui a fazer um seminário, uma preleção. A ideia é trocar algumas experiências e apresentar-vos um modelo de análise para internacionalizarem os negócios das vossas empresas, modelo esse que foi construído em função da experiência que eu tive, quer em entidades privadas, quer em entidades públicas e até quando acompanhei no Ministério da Economia as iniciativas públicas relacionadas com os processos de internacionalização das empresas portuguesas. Os processos de internacionalização são processos muito sensíveis. Muitas vezes as empresas acham que o processo de internacionalização é um processo que é um caminho para conseguir resolver os seus problemas no mercado interno e depois vêm a verificar que esses processos de internacionalização, em lugar de resolver os seus problemas internos, vêm de facto a agravá-los e são com certeza conhecidos de todos um conjunto de exemplos em que os processos de internacionalização não deram resultado e criaram sérios problemas às empresas que avançaram para esses projetos. É conhecido de todos e, portanto, não estou aqui a violar qualquer segredo. Sabemos, porque vem na comunicação social, os insucessos de processos de internacionalização de grandes empresas, como da Sonai no Brasil, Jerónimo Martins, inicialmente, na sua fase inicial na Polónia, as Águas de Portugal no Brasil, a Mota e Companhia na América Latina, a Galp em vários países, a EDP que está agora a sair do Brasil, a Qimonda, o negócio dos semicondutores, que entrou em crise quando estava no auge do seu investimento e o mercado chinês pura e simplesmente desequilibrou por completo a cadeia de valor do negócio. A Fly London, na área do setor dos sapatos, em que, como sabem, teve que fechar a sua rede internacional porque as coisas não funcionaram como era expectável. E a maior parte das vezes, como sabem, todas estas situações de processos de internacionalização mal sucedidos custaram também avultadas somas às empresas que se aventuraram nestes processos. Mas quero-vos dizer que os processos de internacionalização não devem ser vistos de uma forma muito diferente daquilo que é, no fundo, a reflexão estratégica que fazemos quando montamos um negócio e quando constituímos uma empresa para desenvolver esse negócio. E por isso é que eu começo na análise de um processo de internacionalização por analisar aquilo que é uma empresa. Porque muitas vezes nós esquecemos que a empresa é constituída por 4 pilares fundamentais e não nos organizamos no sentido de perceber que estes 4 pilares têm que estar alinhados sob pena depois de não funcionarem corretamente ou os objetivos que nós definimos para o nosso negócio não serem atingidos. Em primeiro lugar, naturalmente, o primeiro pilar de uma empresa é o negócio, isto é, o que é que eu faço? Nasci, criei esta empresa com que missão? O que é que eu pretendo fazer? O que é que eu pretendo apresentar ao meu cliente, ao meu cliente-alvo? E que tipo de serviços ou de produtos
eu tenho capacidade de fornecer aos meus clientes. Portanto, o negócio é um dos elementos fundamentais da minha empresa. Mas depois tenho também o segundo pilar, que é a organização, isto é, as diversas áreas operacionais através das quais eu organizei a minha empresa, e é essa organização que vai possibilitar que o negócio possa se desenrolar de acordo com aquilo que são os meus planos. E depois um segundo pilar, que são os diversos sistemas e processos que eu tenho definidos dentro da minha organização e que me possibilitam fazer a entrega do meu produto ou do meu serviço ao meu cliente, sistemas e processos esses que naturalmente são organizados em função daquilo que são as expectativas de negócio que o meu plano de negócio prevê inicialmente. E depois, além destes sistemas e processos, tenho uma configuração institucional, isto é, tenho uma sociedade, uma configuração societária em que tenho vários sócios, tenho vários acionistas, tenho o meu capital aberto ao exterior ou tenho o meu capital apenas fechado aos sócios que constituíram uma configuração institucional de confiança pelo seu relacionamento pessoal no sentido de desenvolverem um determinado negócio e também uma respectiva configuração financeira no sentido de que a empresa funciona ou através de autofinanciamento ou através da abertura a diversos instrumentos financeiros, designadamente através de recurso a ações ou a outro tipo de configurações financeiras que me permitem alavancar financeiramente o meu negócio. Ora, estes 4 pilares fundamentais têm que estar alinhados, porque se não estiverem alinhados não vão funcionar, vão desequilibrar por completo o funcionamento daquilo que é a minha perspectiva de negócio. E quando eu avanço para um processo de internacionalização, é para estes 4 pilares que eu tenho que olhar. Porquê? Porque num processo de internacionalização, aquilo que eu tenho montado para um funcionamento meramente do negócio interno tem que ser alterado. Eu tenho que alterar o negócio porque o meu cliente vai estar numa perspectiva já não de mercado interno, mas de mercado internacional. Tenho que alterar a minha organização porque as minhas áreas operacionais têm que estar preparadas para esse processo de internacionalização. Tenho que preparar e adaptar os sistemas e processos a esta nova fase da minha empresa e tenho naturalmente também que repensar a configuração institucional, designadamente do ponto de vista do financiamento daquilo que normalmente são sempre operações que exigem um alavancar grande do ponto de vista financeiro às empresas. Quando falamos de internacionalização, falamos de várias coisas e muitas vezes não temos noção de que uma estratégia de internacionalização pode passar por várias opções. Em primeiro lugar, eu posso optar por internacionalizar exportando. Isto é, o meu objetivo é encontrar um canal comercial através do qual eu coloco os meus produtos ou os meus serviços em mercados externos àquele onde estou sediado. Tenho também um modelo de internacionalização através de licenças, isto é, o que eu estou a internacionalizar é o meu know-how que exporto através de licenças e sou remunerado por essas licenças através daquilo que é usual chamar dos royalties. Tenho também um modelo de franchising em que eu o que faço é transporto o meu know-how do ponto de vista da organização de negócio para um parceiro internacional e, portanto, vou, em função desse modelo de internacionalização do meu negócio, ser remunerado através de FIIs e de royalties. E tenho também ainda a possibilidade de internacionalizar o meu negócio através de contratos de produção ou de prestação de serviços, designadamente com a deslocalização da minha produção ou da minha prestação de serviços para mercados internacionais. Tem também aí um modelo muito conhecido, como sabem, das joint ventures, isto é, no fundo é encontrar parceiros que nos mercados internacionais se podem associar a mim no sentido de desenvolver o meu negócio nos mercados que eles conhecem melhor do que nós conhecemos, e ainda a criação de subsidiárias ou de novas sociedades, também individualmente ou com outros parceiros, que me permitem instalar
nos mercados que eu selecionei, no sentido de diretamente intervir no mercado que eu escolhi como um mercado-alvo para os meus produtos ou para os meus serviços. No modelo de exportação, o que é essencial é o canal. Eu tenho que definir muito bem um canal que me permite, com segurança, exportar os meus produtos ou os meus serviços, mantendo eu o controle desse canal, no sentido de garantir que, efetivamente, tenho uma consistência do ponto de vista da exportação dos meus serviços ou dos meus produtos que me dão segurança. No caso das licenças e do franchising é uma situação diferente, portanto, há aqui fundamentalmente que garantir configurações jurídicas adequadas para garantir que os royalties e os fees são efetivamente liquidados. No caso das joint ventures, o elemento fundamental é a confiança, isto é, eu tenho que saber escolher o parceiro que efetivamente me dá confiança, que me dá segurança, no sentido de partilhar comigo o risco nos mercados-alvos para onde me desloco. E no caso das subsidiárias ou novas sociedades, em que há de facto uma deslocalização física da minha estrutura para outros países, o elemento fundamental, a meu ver, é a questão da avaliação do risco dessa minha deslocalização para outros territórios. Quais são as razões para internacionalizar? Com certeza, na vossa vida empresarial, seja como empresários, seja como elementos do staff que acompanha as gerências e as administrações das empresas, a reflexão que fizeram foi com certeza alavancada por um conjunto de razões que eu procurei sistematizar neste slide. Em primeiro lugar, eu procuro internacionalizar porque procuro potenciar economias de escala vendendo a mais clientes, isto é, sobretudo para as empresas portuguesas, em que, como sabem, temos um mercado pequeno. Internacionalizar é, de facto, um objetivo para todas aquelas empresas que sentem que têm potencialidade para crescer, para vender mais, para prestar mais serviços e em que o mercado nacional não consegue responder a essa minha capacidade e a essa minha vontade de aumentar a minha escala de economia, de venda e de produção. Mas também internacionalizar para reduzir o risco do meu negócio. Se eu, de facto, estou no mercado onde o risco de mercado é um risco elevado, se eu expandir a minha atividade para vários mercados, esse risco é mitigado, porque cada um desses mercados internacionais não responde às variáveis que condicionam o sucesso do meu negócio da mesma maneira. E, portanto, eu estando em vários mercados, dou-vos o exemplo, no mercado da produção de têxtil ou da produção de calçado, se eu não estiver só em Portugal, se eu não estiver só em França, se eu não estiver só em Inglaterra, eu consigo naturalmente controlar muito melhor o risco do negócio, na medida em que as variáveis que influenciam o sucesso do meu negócio não são as mesmas em cada um destes mercados. Mas também reduzir custos de produção. O exemplo mais conhecido, como sabem, são as situações de deslocalização da minha produção, de forma a conseguir beneficiar de condições de produção mais atrativas, designadamente do ponto de vista de salários ou do ponto de vista de matérias-primas, e, portanto, eu, ao internacionalizar, o que procuro é, na cadeia de valor, reduzir os meus custos de produção. Mas também, outra grande razão para internacionalizar tem a ver com a necessidade de, muitas vezes, compensar ineficiências dos mercados nacionais. Dou-vos o exemplo na área das tecnologias de ponta, em que o nosso mercado nacional é ainda um mercado que não dá resposta a tudo aquilo que são os trabalhos de investigação e desenvolvimento que estão a ser realizados por muitas empresas nacionais e, portanto, têm que, de facto, compensar essas ineficiências alavancando-se através da deslocação ou através da criação de figuras ou de modelos de internacionalização noutros mercados internacionais. Para internacionalizarmos, como eu vos disse de início, há que ter um modelo estratégico. Isto é, tal como eu, quando inicio o meu negócio,
faço uma abordagem estratégica àquilo que eu entendo que são as grandes variáveis que condicionam a minha ideia de negócio. Também, no caso da internacionalização, é essencial construir um modelo estratégico que me permita fazer uma análise muito objetiva daquilo que muitas vezes é apenas um sonho, é muitas vezes um plano pensado quando estamos descontentes com os resultados da nossa empresa, e que muitas vezes nos alavanca para decisões pouco refletidas e que depois podem se verificar, afinal, como decisões que não atingem os objetivos que inicialmente nós prevíamos. Esse modelo estratégico é aqui apresentado através deste slide. Portanto, um modelo estratégico composto por 4 fases. Em primeiro lugar, uma análise de contexto, e esse contexto é um contexto externo e interno, já vamos falar deles a seguir. Depois, em função da análise desse contexto externo e interno, isto é, do mercado externo e do mercado interno onde eu me localizo, vou formular uma estratégia, e quando eu formulo uma estratégia, tenho que definir estas variáveis essenciais. Por um lado, a missão, porque é que eu vou internacionalizar, o que é que eu quero fazer nessa internacionalização, os objetivos, isto é, nesse processo de internalização, quais são os objetivos que eu procuro atingir, a estratégia para atingir esses objetivos e depois as ações que vão implementar as estratégias para atingir esses objetivos. Relativamente à implementação, então, da estratégia, é essencial termos programas para podermos, efetivamente, ter um roadmap muito objetivo daquilo que é necessário a empresa fazer para implementar o processo de internacionalização, e depois a variável essencial do orçamento, isto é, quanto é que me vai custar, qual é a almofada financeira que a minha empresa vai dispor para avançar para este processo de internacionalização, e depois o planeamento, que abrange um conjunto de processos que veremos mais à frente e que são essenciais para depois avançar para a fase seguinte, que é a fase de controle e avaliação. E eu chamo uma especial atenção para esta fase de controle e avaliação, porque há um conjunto de empresas que avançam para processos de internacionalização que, se nós lhes perguntarmos agora se estão ou não estão a ser sucesso, eles não sabem. E porquê? Porque não têm mecanismos de controle e avaliação da performance desses processos e de avaliação de risco, que leva a que muitas vezes, quando estão numa fase já madura do processo, descubram que, afinal, os objetivos definidos quando formularam a sua estratégia não vão poder ser atingidos com o sucesso que estavam a pensar inicialmente, e, muitas vezes, com custos orçamentais muito violentos que podem vir a pôr em causa o equilíbrio financeiro mesmo da própria empresa. Não é? E esse controle e avaliação é essencial, porque ao longo do processo de internacionalização nós temos que ter a capacidade de ir procedendo a diversos ajustamentos da nossa estratégia, no sentido de afinar aquilo que era o planeamento inicial àquilo que depois são as diversas contingências que vão surgindo ao longo do processo de internacionalização. Então, vamos à análise de contexto. Em primeiro lugar, a análise de contexto externo. O que é a análise de contexto externo? É, fundamentalmente, olharmos para o mercado, para onde nós pretendemos expandir o nosso negócio. E essa análise do contexto externo, a metodologia mais utilizada é conhecida pela análise PEST, que considera 4 tipos de variáveis: as político-legais, as económicas, as socioculturais e as tecnológicas. Alguns exemplos. Variáveis político-legais. Mercado africano. Vejam, por exemplo, os problemas que muitas empresas portuguesas tiveram nos países de língua oficial portuguesa devido a alterações relativamente às lideranças políticas. Vejam, por exemplo, um conjunto de problemas e de contingências não controladas que muitas empresas nacionais tiveram no Brasil devido a alterações legais promovidas pelo Estado brasileiro, designadamente do ponto de vista de direito fiscal,
quando perceberam que empresas nacionais estavam a conseguir entrar com sucesso em determinado tipo de mercados. Variáveis económicas, as questões relacionadas com o câmbio ou com as taxas de câmbio ou com as taxas de inflação, que podem, como sabem, alterar por completo aquilo que são as variáveis económicas do nosso modelo de negócio. Dou o exemplo do continente americano, mais uma vez, em que estas variáveis são hoje absolutamente incontroláveis e que deram origem a situações muito complicadas de incumprimento dos planos de negócio de muitas empresas portuguesas que apostaram nestes mercados. Variáveis socioculturais, um exemplo típico, eu se tiver um determinado tipo de produto que colide com, imaginem, as convicções religiosas dos mercados do Oriente, eu naturalmente não vou escolher, por muito atrativo que seja aquele mercado do ponto de vista económico, avançar para um mercado que tenha resistências socioculturais ao produto ou ao serviço que eu presto. E depois as variáveis tecnológicas e que têm a ver com aquilo que estará ao meu dispor num determinado mercado externo, do ponto de vista de eu poder ou não desenvolver, por exemplo, a minha atividade produtiva no mercado que pode até ser muito interessante do ponto de vista de recursos humanos, designadamente do ponto de vista de salários, mas que depois, do ponto de vista de variáveis tecnológicas, designadamente de suporte à minha atividade, eu não vou encontrar as condições essenciais para que a minha atividade possa se desenrolar no país que eu escolhi. Outro elemento fundamental é depois analisar o mercado. Isto é, eu tenho um negócio, vendo um conjunto de produtos ou presto um determinado tipo de serviços e, portanto, eu vou ter que analisar o mercado para onde eu vou avançar com o meu processo de internacionalização. E aqui a metodologia mais utilizada, que os economistas e os gestores com certeza conhecem bem, é a análise feita através da metodologia de Porter, que identificou 5 forças competitivas. E essas 5 forças competitivas são estas, que aqui vos deixo. Em primeiro lugar, a rivalidade de concorrentes, isto é, eu quando me desloco para um determinado mercado, tenho que olhar para os concorrentes que são os meus rivais. Portanto, tenho que analisar quais são as capacidades que eles têm de, com a minha entrada, poderem ou não alterar a situação do mercado que, à partida, me levou a achar interessante entrar naquele país, mas que depois, com aquilo que são as reações dos concorrentes nacionais à minha entrada, podem vir a bloquear aquilo que seja a minha estratégia do meu plano de negócio. Depois também avaliar a questão da possibilidade de entrada de novos concorrentes, isto é, eu analiso um determinado mercado, acho que naquele mercado não há nenhum concorrente que me possa fazer sombra relativamente àquilo que é a minha estratégia de negócio de um determinado produto ou um determinado serviço, e de repente surge um novo concorrente, nacional ou internacional, que altera por completo aquilo que é a minha avaliação do sucesso do meu negócio nesse mercado. Por outro lado, analisar o poder negocial dos clientes, isto é, se os clientes podem ou não podem condicionar de tal forma os preços e as quantidades do meu negócio em que eu poderei ficar dependente desses clientes e, a partir daí, as variáveis económicas do meu plano de negócio serem postas em causa. Também avaliar o poder negocial dos fornecedores, porque quando eu me desloco para um mercado internacional, tenho que efetivamente perceber se nesse mercado interno tenho ou não tenho os fornecedores necessários para eu desenrolar com normalidade a minha atividade, e esses fornecedores podem também ter um poder negocial que condiciona as minhas variáveis económicas do meu negócio. E, por outro lado, a ameaça dos produtos substitutos. Eu posso ter umas sapatilhas fantásticas de marca nacional, mas de repente pode aparecer uma marca internacional que rapidamente ocupa um mercado que eu achava que era interessante naquele mercado, e a partir daí tudo aquilo que eram as minhas expectativas de negócio podem ser alteradas. E, portanto, essa análise das forças competitivas de um determinado mercado são essenciais, e este modelo de Porter é de facto muito interessante do ponto de vista de definir uma grelha de análise daquilo que é o contexto de mercado externo para onde eu procuro avançar.
Mas temos também que fazer uma análise do meu contexto interno, isto é, eu tenho que olhar para aquilo que é a minha empresa, e a minha empresa é definida através, por um lado, daquilo que é a minha organização do ponto de vista de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, quando me vou reorganizar em função de um processo de internacionalização, e tenho que olhar para a minha cadeia de valor, designadamente para as atividades de suporte que são essenciais ao funcionamento do meu negócio. Desde logo a infraestrutura da empresa, os recursos humanos e a tecnologia que está ao meu dispor. E estes elementos são fundamentais porque as atividades de suporte em processos de internacionalização são fatores críticos. Dou-vos o exemplo do que aconteceu com a primeira fase de internacionalização da Jerónimo Martins da Polónia, em que, devido a um problema relacionado com a sua estrutura logística, pura e simplesmente não conseguiram entrar no mercado com sucesso, não conseguiam cumprir aquilo que foram as expectativas levantadas aos seus clientes, e foi de tal forma um insucesso que a Jerónimo Martins, em Portugal, chegou mesmo a passar por dificuldades antes de corrigirem aquilo que era a sua organização de suporte na Polónia, de forma a que conseguissem ser hoje o que são uma das distribuidoras de retalho alimentar com mais sucesso. Mas também recursos humanos. Os recursos humanos são essenciais. Processos de internacionalização obrigam a recursos humanos de qualidade. Muitas vezes tenho visto muitas empresas alocarem aos processos de internacionalização não os seus recursos humanos mais capazes, mas aqueles que muitas vezes não têm neste momento uma ocupação definida na sua empresa. Isso é um erro. Processos de internacionalização exigem recursos humanos de grande qualidade, com capacidades não só profissionais, mas também emocionais, capacidade de adaptação cultural, que devem ser selecionados com cuidado, porque serão eles um dos fatores-chave dos processos de internacionalização. E depois toda a infraestrutura. Eu, se tiver uma infraestrutura da empresa a nível de gestão, planeamento, finanças e contabilidade, vocacionada para o funcionamento do mercado interno, quando eu avanço para o mercado internacional, tenho naturalmente que fazer uma adaptação muito forte a essa minha infraestrutura, sob pena de, quando avançar com a estratégia, a sua implementação não funcionar. Destaco aqui na análise da cadeia de valor do meu negócio, da minha empresa, um conjunto de atividades que eu chamo de atividades principais e que, no fundo, são essas atividades que eu entendo que são críticas do ponto de vista de processos de internacionalização. Desde logo as questões da logística. As questões da logística hoje são fundamentais, sobretudo para empresas de produção. Eu, se tiver uma logística que seja capaz de reagir às necessidades do mercado internacional, posso, de facto, ter uma situação em que a expectativa criada ao cliente não vai funcionar e, como sabem, isso é o pior que pode acontecer para uma promessa de negócio. As operações são também fundamentais no sentido de garantir que, efetivamente, o meu produto e o meu serviço chegam com sucesso ao meu cliente. Mas, por outro lado, também a logística externa, porque se eu estou em mercados internacionais, eu vou ter que assegurar que nos mercados onde eu vou estar, a logística que eu tenho, que é meramente interna, seja também desenvolvida nesse mercado externo, sendo que muitas vezes essa logística externa não pode ser aquela que eu tenho no meu mercado nacional, tem que ser adaptada às condições desses mercados. E como sabem, do ponto de vista logístico, cada mercado tem as suas condicionantes, tem as suas contingências, e, portanto, eu tenho que ter muito cuidado da forma como monto essa logística, que, como vos disse, não pode ser uma mera duplicação daquilo que é já a minha estrutura de organização de logística no meu mercado nacional. E, por outro lado, um fator muito importante que é o fator de marketing e vendas. Eu, quando avanço para mercados internacionais, tenho que adaptar, de facto, a minha estratégia de marketing e vendas a outro tipo de cliente, a outro tipo de mercados. As minhas forças de vendas têm que se adaptar a conhecer aquilo que são as expectativas do cliente que eu encontro nesse mercado internacional, que, como sabem, é muitas vezes diferente daquilo que é o meu cliente no mercado interno.
E depois um elemento fundamental que são os serviços de pós-venda. Eu chamo-lhe aqui pós-venda, no fundo são os serviços de acompanhamento da minha proposta de valor no mercado internacional. Eu, de facto, se não for capaz de garantir que o acompanhamento do cliente seja feita depois da prestação do serviço ou do fornecimento do produto no mercado para onde eu me internacionalizei, poderei ter sérios problemas de descontentamento e de falsas expectativas criadas ao cliente que irão naturalmente prejudicar imenso o meu plano de negócio. E então, para a formulação da estratégia de internacionalização, é essencial, tal como para qualquer plano de negócio que me leva a avançar para a criação de uma empresa, definir um conjunto de elementos que eu sumariei neste slide. Em primeiro lugar, na formulação da estratégia de um processo de internacionalização é porque é que eu vou internacionalizar. Tenho que definir essa razão de ser do processo de internacionalização, porque é essa razão de ser aquilo que me motiva a internacionalizar que depois vai originar a que eu possa definir com rigor e com objetividade aquilo que são os meus objetivos com esse processo de internacionalização. E são esses objetivos e essa missão que depois vão condicionar ou vão orientar a definição da minha estratégia de implementação do meu processo de internacionalização. O meu posicionamento no mercado, dentro desse meu posicionamento no mercado, naturalmente também a segmentação em concreto, onde eu me procuro situar no mercado internacional e definir muito bem aquilo que é a minha proposta de valor. Como sabem, a proposta de valor é aquilo que me diferencia dos meus concorrentes mais diretos, os que já existem no mercado, mas também aqueles que poderão vir a surgir no mercado para onde eu me desloco, e essa proposta de valor vai ter que ser definida, como sabem, ou através da minha competitividade pelo custo, pela diferenciação do meu produto ou do meu serviço, ou então até porque selecionei um nicho que eu entendo que não está explorado mesmo nos mercados mais maduros e onde eu posso vir a ter sucesso com o produto ou com o serviço que pretendo fornecer. Para essa implementação da estratégia, um conjunto de ações. E voltando ou recordando aquilo que já há pouco vos referi, destaco aqui um conjunto de ações fundamentais para a implementação da estratégia. Ações de marketing, ações de montagem daquilo que são as operações que me permitem prestar o serviço ou fornecer o produto, a definição de parcerias, designadamente com fornecedores, e depois as questões financeiras, isto é, como é que eu vou financiar os processos de internacionalização da minha empresa sem contaminar a estabilidade e a consistência e a organização financeira da casa-mãe, digamos assim. O pior que pode haver é que os processos de internacionalização possam contaminar, possam afetar aquilo que é o equilíbrio da minha empresa no mercado nacional. Tenho que ser capaz de uma forma muito realista, conseguir definir aquilo que é o plano de financiamento do meu processo de internacionalização, definir um conjunto de baias limite a partir das quais eu não vou ultrapassá-las, vou avaliar e vou eventualmente reformular aquilo que é a minha estratégia inicial, de forma a, como vos disse, não estar a afetar a estabilidade financeira da minha empresa com um processo que pode começar a ter um insucesso que eu inicialmente não previ no meu plano inicial. E depois o elemento fundamental dos recursos humanos que já vos referi à frente, a seleção de recursos humanos para processos de internacionalização deve ser feita com muita cautela. Têm que ser pessoas das mais capazes de dialogar em ambientes culturais diferenciados, com conhecimento de línguas, com conhecimento também daquilo que são muitas vezes
as características socioeconómicas dos mercados para onde eu me desloco e, como sabem, num país como Portugal, que hoje tem dificuldade de acesso a capital humano qualificado, esta seleção, estes processos de seleção de recursos humanos ou de alocação de recursos humanos a processos de internacionalização não é muito fácil. Então, para implementar a estratégia que eu defini de acordo com os pilares que atrás vos referi, avanço naturalmente com aquilo que todos conhecem, todos os empresários e todos os quadros que suportam o funcionamento das empresas conhecem, que é, tal como quando eu avanço com a criação de uma empresa ou de um determinado negócio, eu devo ter um plano de negócio de internacionalização. E nesse plano de negócio de internacionalização, tenho que ter um conjunto de programas que me permitam garantir o alinhamento dos 4 pilares de empresa que eu vos falei logo no início da nossa conversa. Isto é, tenho que ter a capacidade de ter um planeamento em que alinho os pilares da empresa que estavam direcionados para funcionar no mercado interno e que passarão agora a ter que funcionar para um ou mais mercados internacionais, e tenho que fazer a integração das diversas ações estratégicas que vos referi atrás, de forma a que todas elas também estejam alinhadas e possam estar ao serviço daquilo que é a missão e os objetivos definidos para o processo de internacionalização. Um elemento fundamental, naturalmente, como já vos referi atrás, as questões de um orçamento. Eu tenho que ter um orçamento e um orçamento que seja rigorosamente cumprido. Que não podemos facilitar quando, a meio de um processo de internacionalização, percebemos que o orçamento é curto. Temos de perceber porque é que ele é curto e se temos condições ou não para avançar com o reforço desse orçamento, ou se, ao contrário, o que temos é que reformular aquilo que era o nosso plano de negócio internacional, de forma a não cairmos num processo em que depois, semestralmente, eu vou ser forçado sempre a reforçar o meu orçamento. E, por outro lado, a questão do planeamento, que não é também diferente do planeamento que a nível interno eu tenho quando estou a desenvolver a minha proposta de valor no mercado nacional. Um elemento essencial que vos queria falar também, porque é muito esquecido, e estamos já a acabar, é as questões de controle e avaliação. Tenho visto em muitas empresas, mesmo grandes empresas, um déficit muito grande de controle e avaliação dos processos de internacionalização. E muitas vezes não tem a ver com o facto de até nem terem pensado no assunto. Não, pensaram no assunto, só que o modelo de controle e avaliação não foi bem desenhado, não foi desenhado com objetividade, não foi adaptado àquilo que efetivamente é a missão e os objetivos do meu processo de internacionalização, e quando chego ao fim, chego à conclusão que o processo foi financeiramente um desastre, ou que pelo menos não consegui atingir os objetivos que estavam alocados a esse processo, e isso muitas vezes tem a ver com o facto de eu não ter uma monitorização sistemática, periódica, daquilo que é a performance do meu processo de internacionalização, de forma a poder fazer os ajustamentos que em qualquer processo de implantação de um plano de negócio tem que ser feito. Para esse controle e avaliação de performance e risco, eu entendo que é fundamental não caírem na armadilha do financeiro. Normalmente o financeiro que nos acompanha nas empresas analisa apenas as variáveis financeiras. As variáveis financeiras têm um problema. As variáveis financeiras trabalham normalmente com o passado. E nós temos que ter a capacidade de perceber que, além do passado, eu tenho que analisar o presente e tenho que perspectivar o futuro. E eu aí tenho que ter variáveis não financeiras que muitas vezes não são consideradas nos meus modelos de controle e avaliação. O Balance Scorecard, como sabem, é um dos instrumentos fundamentais, porque tenho, no fundo, as variáveis que eu considero fundamentais para ter sucesso no plano de negócio, que, complementado com as variáveis financeiras, conseguem efetivamente permitir-me uma avaliação de performance do procedimento de internacionalização de uma forma integrada e que me permitem detectar
quais são as questões que estarão a funcionar fora daquilo que estava inicialmente previsto no meu plano de negócio e que me permitem fazer os ajustamentos a tempo e não deixar mais para a frente, quando esses ajustamentos praticamente já não vão permitir alterar o rumo dos acontecimentos. E depois um sistema de gestão de risco. Risco de contexto, como vos referi, designadamente de contextos económicos e políticos, risco de processos, risco de mercado. Vejam, por exemplo, o problema que é hoje estas situações das guerras que surgem em diversos continentes e que obrigam muitas empresas a pura e simplesmente abandonar esses mercados depois de vultuosos investimentos feitos na sua deslocalização. É evidente que há riscos que dificilmente podem ser previstos e monitorizados, mas a maior parte das vezes os riscos que os processos de internacionalização têm podem efetivamente ir sendo antecipados, monitorizados, controlados, de forma a que me permitam uma questão que é essencial nestes processos, como em qualquer processo de implementação de um plano de negócios, e que, infelizmente, os nossos empresários não estão muito habituados a fazer, que é o ajustamento do plano de negócios. Eu tenho um plano de negócios, o plano de negócios não pode ser um plano fixo. Tem que ser um plano que tem que ir sendo ajustado àquilo que é a avaliação que eu vou fazendo da evolução das diversas variáveis que eu identifiquei como cruciais para o sucesso do meu processo de internacionalização, sob pena, como vos disse, que quando eu começar ou pretender começar a fazer ajustamentos, já é tarde, porque o plano de negócio já não consegue ser, de facto, reajustado à nova realidade, às novas contingências, às novas variáveis que, entretanto, surgiram no mercado que eu escolhi para desenvolver o meu processo de internacionalização, e aí muitas vezes a única solução é mesmo abandonar os mercados, é mesmo fechar o processo de internacionalização. Como sabem, tem acontecido a muitas empresas portuguesas, quer públicas ou privadas. Recordo, por exemplo, o abandono do mercado brasileiro pela TAP, agora o abandono pela EDP do mercado brasileiro, o abandono no mercado dos PALOP por muitas empresas de construção civil, designadamente aqui da nossa região, o abandono da Galp de muitos mercados, designadamente o espanhol, porque não contou com a variável política, que é, como sabem, o obstáculo político que a Espanha coloca sistematicamente à entrada de empresas portuguesas no seu mercado, ou até como a própria Sonai teve que sair do Brasil e de outros mercados do continente sul-americano, porque não conseguiu efetivamente fazer uma leitura correta e integrada daquilo que eram os riscos de mercado e teve que abandonar investimentos que foram, como sabem, muito vultuosos e que eventualmente poderiam ter sido mitigados ou até evitados se estes sistemas de controle e avaliação fossem devidamente implementados. Era isto que eu tinha para vos apresentar. Se quiserem apresentar agora também as vossas questões, as vossas experiências, estou ao dispor. A apresentação vai ser disponibilizada pela associação. Os meus contactos também são fáceis de encontrar através do LOACE e, portanto, fico ao vosso dispor. Foi um gosto estar aqui com todos e, portanto, estou disponível para qualquer questão, qualquer esclarecimento que eventualmente me queiram colocar. Pois bem, é isso mesmo, Ricardo. Muito obrigada por esta exposição. Eu aproveitava então para passar aqui a palavra aos participantes. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, aproveitar aqui, já que foram dadas tantas indicações e tão interessantes de como preparar a empresa para a internacionalização. Portanto, gostaria de saber se alguém tem alguma questão, gostaria de colocar, pode ser falar, pode ser por escrito. Eu não está a surgir aqui nenhuma. Já agora eu fui tirando aqui alguns apontamentos à medida que o Ricardo ia falando, e eu fiquei aqui com a ideia que realmente este é um processo mais complexo do que muitas vezes achamos, não é? E percebi que há aqui 3 fases muito importantes, que é o preparar, é o antes, não é?
preparar a empresa e definir bem o porquê internacionalizar. Depois há a estratégia a aplicar e por fim, este controle, não é? O controle e a avaliação e este reajustamento. Portanto, isto, no fundo, a internacionalização tem essas três fases, digamos assim, sim, não é? sim, Portanto, sim. que são todas elas muito importantes, não é? E por isso percebi que realmente é um processo bastante complexo e que se torna exigente, e daí o facto de ter aqui dado aqui tantos exemplos de situações menos felizes, digamos assim. Temos aqui uma questão de Gonçalo Pimenta de Castro, que pergunta aqui, na sua opinião, quais são os maiores erros cometidos pelas empresas nos seus processos de internacionalização? Bom, eu pegava na sua última intervenção. Eu acho que o maior erro é não alinharem estas diversas fases e muitas vezes avançarem mais com o coração e menos com a razão. Muitas vezes olham para determinados mercados e sentem que há uma capacidade muito grande de ter sucesso nesses mercados, mas depois não percebem que há que fazer uma análise muito racional daquilo que efetivamente são as condições internas desses mercados e, a partir daí, formular uma estratégia, formular um plano de negócio que tenha riscos controlados e que lhe permita ao empresário, quando está a avançar no processo de internacionalização, detectar se eventualmente a sua ideia inicial é uma ideia ou é errada ou é pelo menos incorreta e que tem que ser ajustada à efetiva realidade daquele mercado. Dou-lhe também outro exemplo, porque foi situações que acompanhei muito designadamente com empresas aqui da nossa região. Situações, por exemplo, de parcerias. Como sabem, muitas empresas do setor da construção avançaram para mercados externos através de parcerias, designadamente no mercado africano, não é? Escolher um parceiro é uma atividade de grande sensibilidade, não é? Até porque hoje, nos mercados mais interessantes, o contexto político exige que a empresa internacional avance para joint ventures, mas em que ficam com minoria do capital. E, portanto, eu, se fico com a minoria de capital, na escolha do meu parceiro, tenho que ter uma segurança absoluta no meu parceiro, ou ter pelo menos um sistema de monitorização que me permita controlar aquilo que efetivamente é o desempenho do meu parceiro. Ora, eu vi empresas portuguesas avançarem para o mercado africano e também para o mercado brasileiro, um bocadinho como nós gostamos aqui de fazer em Portugal, não é? Um bom almoço regado com um bom vinho, estabelece-se uma boa amizade e isso é suficiente para avançar com uma parceria. Ora, não é. Portanto, o que eu quis traduzir um bocadinho com esta nossa conversa é que os processos de internacionalização têm que ser muito racionais e muitas vezes o pior inimigo do empresário é a sua cabeça, porque dentro da sua cabeça constrói um sonho, constrói um ideal. E tem que ter a humildade de, através de um processo de implementação da sua estratégia de internacionalização, ir desmontando aquilo que efetivamente são variáveis que não correspondem à realidade, de forma a ter uma leitura mais objetiva daquilo que poderá ser o sucesso ou o insucesso do seu plano inicial de conquistar um determinado mercado, que normalmente são sempre mercados muito interessantes pela sua escala, pela sua dimensão, mas que depois têm obstáculos que, se não forem devidamente monitorizados, são meio caminho para o insucesso e, como vos disse, qualquer processo de internacionalização é um processo que exige uma alavancagem financeira muito forte, muito grande. Eu vi, por exemplo, empresas aqui do norte de Portugal em dificuldades, designadamente do ponto de vista de capitalização, e que acharam que avançar para o mercado internacional iria resolver esse problema. Ora, em vez de resolver o problema da falta de capitalização, o que veio foi agravar. Porque a certa altura, quando já estavam a meio do processo, perceberam que não tinham alavancagem financeira, nem interna nem externa, suficiente para continuar com o processo. E isso acabou por pôr em causa até a própria sobrevivência das empresas no seu mercado originário, no seu mercado nacional. Muito bem. Não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma questão. Eu agradeço a participação. Não, penso que não. Ricardo, muito obrigada por esta exposição. Foi bastante esclarecedor e realmente é muito importante estarmos mais informados acerca destas temáticas para que realmente
se possa fazer apostas mais seguras, um pouco mais seguras, um pouco, não é? Estes reajustamentos acho que são extremamente importantes e muitas vezes isto é algo que não é pensado ou que não estamos preparados para isso. E tal como já disse, nós iremos partilhar esta apresentação que foi feita com quem esteve a assistir, com quem achar que pode ser realmente interessante. Iremos também enviar um questionário de avaliação desta Speed Talk e gostaria de aproveitar para dizer que a Associação Empresarial Alumínio, ainda dentro desta, eu falei disso na última Speed Talk, em outubro nós somos parceiros com a Câmara de Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, no mês da Economia, que eles estão a celebrar. E, portanto, dentro desta parceria também teremos ainda 2 eventos esta semana. Um deles é amanhã um webinar sobre cibersegurança, que o tema será quão segura é a sua empresa, portanto acho que é realmente também interessante e ainda se podem inscrever amanhã às 15. E depois de amanhã, no dia 12, haverá um jantar vínico com o mercado do Canadá, as potencialidades do mercado do Canadá. Este jantar vínico vai acontecer em Guimarães e é de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória, portanto fica aberto a todos. Temos vários eventos este mês a decorrer, todos eles em Guimarães, como disse, a propósito desta parceria. Convido a visitarem a nossa página, a nossa agenda e agradeço uma vez mais, Ricardo, pela sua participação. Foi um gosto. E até uma próxima. Continuamos a encontrar. Muito obrigado. Fiquem bem, então. Boa tarde. Boa tarde. Um bom descanso. Boa tarde para todos. Obrigado.